Olá, alunos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar a falar sobre o tema da nossa aula de hoje, eu quero lembrá-los que eu já postei a nossa primeira atividade do segundo bimestre, que é a atividade sobre a biologia das plantas, briófitas e pteridófitas, e também sobre o conteúdo de introdução à botânica. Tá, eu já postei na sexta-feira passada, como eu havia falado com vocês, e o prazo de entrega é até o dia 24, que é segunda-feira, tá? Não se esqueçam de fazer a atividade, é importante respeitar os prazos, se possível. Na última aula, um aluno, eu não me recordo qual foi o aluno, me fez uma pergunta se os trevos de 4 folhas eram do grupo das pteridófitas. Eu respondi essa pergunta, mas como eu fico olhando a presença, anotando a presença de vocês, eu acabei vendo quando terminou a aula, então eu não sei se essa resposta chegou até o aluno ou não, então eu estarei respondendo agora. O trevo de 4 folhas, embora ele lembre um pouco plantas do grupo das briófitas, pelas suas características, pertencem ao grupo das pteridófitas, juntamente com as samambaias. Então, os trevos de 4 folhas são considerados, são pertencentes do grupo das pteridófitas, tá? Pessoal, hoje nós iremos estudar as características principais das gimnospermas e das angiospermas, que são o grupo das fanerógamas, tá? Já são aquelas plantas que têm os seus órgãos reprodutores visíveis, tá? Então para começar, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, ok? Peço que tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes demora um pouquinho, tá? Pessoal, desculpa, acabou demorando um pouquinho. Pessoal, antes de começar, eu vou falar dessa planta, os famosos cactos. Essas plantas, elas pertencem ao grupo das angiospermas, tá? Reino Plantae, divisão Magnoliófita, classe Magnoliopsida, ordem Caryophyllalis, família Cactácea. Elas são plantas muito conhecidas e elas são conhecidas como símbolo da resiliência ou resistência. Por que eu vou levá-los para uma reflexão? Atualmente, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento que a maioria de nós não estávamos preparados para viver. E essas plantas, pessoal, elas conseguem sobreviver e se adaptarem a regiões áridas e secas. De que forma? Elas possuem um armazenamento de água em seu caule, elas produzem espinhos para afastar predadores. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, né, em momentos difíceis, por mais desafiadora que a vida esteja, nós temos que ter em mente que nós também temos um mar de equilíbrio dentro de nós e somos capazes de superar qualquer desafio e situação difícil, assim como os cactos, que tem toda essa resiliência e resistência, nós também, seres humanos, somos capazes, tá? Então, os cactos, eles são conhecidos como símbolo da resiliência, da resistência, principalmente atualmente. Algumas espécies, elas produzem flores, produzem frutos, e elas pertencem ao grupo das angiospermas, tá? Depois das samambaias, essas são as minhas plantinhas favoritas. Então, antes da gente começar uma reflexão, casando com o momento o qual a gente está vivendo, tá? Agora eu vou para a minha próxima tela. Só um minutinho. Pessoal, a gente vai começar pelas gimnospermas, as suas principais características. O primeiro grupo, apresentar sementes, e sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque as suas sementes, elas não são envolvidas pelo fruto, tá?
Essa novidade evolutiva às sementes, ela fez com que essas plantas conquistassem definitivamente o ambiente terrestre, tá? E a semente fez com que também aumentasse a diversidade das espécies desse grupo por conta da dispersão, da facilidade de dispersão, tá? Então, ó, as gimnospermas, elas não dependem mais da água para fecundação, tá? Elas apresentam sementes, só que sementes nuas, porque são sementes que não são envolvidas pelo fruto, tá? Não dependem mais da água para reprodução, como a gente estudou nas briófitas e pteridófitas, lembrando o quê? Briófitas e pteridófitas, ambas plantas são consideradas criptógamas, porque elas não têm órgãos reprodutores visíveis e elas são dependentes da água para fecundação, tá? Elas produzem grão de pólen. O que seria esse grão de pólen? O grão de pólen são estruturas resistentes que garante uma grande eficiência na reprodução. Como que isso funciona? O órgão reprodutor dessas plantas, depois eu vou mostrar para vocês, eles são os estróbilos. O que são os estróbilos? São as famosas pinhas. Não sei se vocês já viram que normalmente as pessoas, às vezes, utilizam esses estróbilos para colocar em fogueira, tá? Então, o órgão reprodutor dessas plantas são os estróbilos, tá? Como que isso funciona? Os grãos de pólen, eles são levados para os estróbilos femininos através do vento. Quando esses estróbilos encontram o óvulo, forma-se o tubo polínico. O tubo polínico, ele vai funcionar como uma ponte, fazendo com que o gameta masculino alcance o gameta feminino e ocorra a fecundação dessas plantas. Tá? Então, o órgão reprodutor dessas plantas são os estróbilos, e esses grãos de pólen são produzidos nesses estróbilos, ok? Essas plantas, normalmente, elas vivem em ambientes frios, são normalmente árvores muito gigantes, como as coníferas, tá? Normalmente na região sul, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, você encontra muito dessas árvores gigantes, tá? Elas possuem vasos condutores bem eficientes, e é justamente por isso também que elas conseguem alcançar um tamanho bem grande, tá? Por conta desses vasos condutores, xilema e floema. Como eu falei, o xilema ele é responsável pela condução de água e sais minerais, o floema já transporta a seiva elaborada, tá? Que é o produto final da fotossíntese para toda a planta. Então, essas plantas do grupo gimnospermas, elas possuem raízes profundas, elas conseguem absorver água, nutrientes, por isso que elas conseguem alcançar todo esse tamanho, tá? Quem já foi para a região sul, especialmente Paraná, já deve ter visto essas árvores, tá? Elas possuem órgãos verdadeiros, tá? Caule, raízes, folhas, tudo verdadeiros, tecidos verdadeiros. Lembrando que as briófitas, elas não possuem órgãos verdadeiros, elas possuem estruturas análogas a folhas, raízes e caules, tá? As gimnospermas já possuem órgãos verdadeiros, tá? Elas tiveram a conquista total do ambiente terrestre por conta dessa novidade evolutiva, dessa grande novidade evolutiva que foi o surgimento das sementes, tá? A semente é o óvulo fecundado, formando o estróbilo, qual é a próxima figura que eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, aqui é o famoso estróbilo, tá? Que eu falei, que é a estrutura reprodutora dessas plantas gimnospermas, tá? Normalmente o pessoal utiliza, eu já vi jogando em fogueira, quando vai fazer fogueira, e é a famosa pinha, tá? Então, essa é a estrutura reprodutora das gimnospermas, essa estrutura que produz os grãos de pólen, tá? A importância das gimnospermas. Elas são plantas também ornamentais, elas produzem lenha, papel, móveis, alguns tipos de móveis, tá? Óleos, remédios, perfumes, também algumas espécies são utilizadas na alimentação, tá? Pessoal, aqui é a famosa conífera que eu falei, tá? Assim, é uma das espécies mais famosas desse grupo de gimnospermas, são árvores bem grandes, tá? Normalmente, essas plantas, elas gostam de ambientes frios. Pessoal, agora a gente vai para angiospermas, tá?
as características principais e a importância. Ela tem grande diversidade em espécies, uma estimativa, lembrando que é uma estimativa, porque na ciência, na biologia, tudo vai se alterando. Então, é uma estimativa de 450 mil espécies, tá? Para mais, possivelmente, porque está sempre tendo novas descobertas. Lembrando que esse grupo, ele é o grupo maior e mais rico em espécies. A maioria das plantas que a gente conhece é desse grupo, os frutos são desse grupo, tá? Elas vivem em ambientes diversos, tá? Então, em qualquer ambiente a gente pode encontrar uma planta desse grupo das angiospermas. Elas são as plantas mais evoluídas, tá? Porque elas produzem a semente, o fruto, tá? Elas conseguem habitar vários ambientes, tá? Tem a presença de fruto envolvendo a semente. O fruto, ele promove uma proteção maior à semente e ao embrião, tá? Flores, polinização. Pessoal, flor, normalmente, é algo assim, bonito, tem umas flores assim que produz um perfume que atrai polinizadores, tá? O que seria essa polinização? Pessoal, polinização é a transferência de células reprodutoras masculinas através dos grãos de pólen até um receptor feminino, tá? Essa polinização, ela pode sim ser pelo vento, mas também por animais, tá? Os animais, eles se atraem pela beleza daquela rosa, daquela flor e pelo cheiro, e daí eles vão realizando o transporte desses grãos de pólen, tá? Dessas estruturas reprodutoras para que ocorra a fecundação e a formação de uma nova flor, tá? Nas angiospermas, os grãos de pólen, eles são produzidos nas flores, tá? Nas gimnospermas, os grãos de pólen são produzidos nos estróbilos, e nas angiospermas são produzidos nas flores, tá? Elas são muito importantes na indústria têxtil, tá? Na alimentação, a maioria dos alimentos vem dessas plantas, tá? Produção de essências, de perfumes, produção de fármacos, tá? A fabricação de muitos medicamentos. Lembrando, pessoal, que desde tempos remotos, as plantas, elas sempre foram muito importantes, principalmente para aqueles povos mais antigos, quando a gente não tinha nenhum ou quase nenhum avanço científico, a maioria das pessoas, principalmente em regiões do interior, recorriam às plantas como medicamento, preparar um chá para curar um resfriado, alguma planta para curar uma ferida, curar uma alergia, curar uma queimadura, tá? Porque não existia medicamentos, a ciência praticamente não tinha todo esse avanço, e as pessoas que moravam em regiões assim mais remotas, sem muito recurso, a única alternativa era recorrer às plantas medicinais. Lembrando que tem que ter sempre um cuidado, porque não são todas as plantas que se pode consumir, a gente tem plantas venenosas, então elas são importantes, mas a gente tem que ter cuidado, ok? Pessoal, aqui, ó, uma fruta do grupo das angiospermas, a popular uva, tá? Que vem da videira, tá? As uvas, elas são muito famosas, muito populares também. Elas são utilizadas na fabricação de doces, de vinhos. Elas podem ser consumidas in natura, e elas também são muito importantes para a saúde. Elas fazem bem para o coração, tá? Controla o excesso de açúcar no sangue, e também elas são ótimas para tratar a prisão de ventre, tá? Então, deixa eu parar aqui. Pessoal, então, a aula de hoje é isso, as características principais das gimnospermas e angiospermas. Lembrando que, se vocês forem pesquisar, vocês vão obter muitas informações a respeito desses grupos, mas como a gente está nessa modalidade remota, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam o que eu acho essencial, e vocês fiquem à vontade para pesquisar,
mais sobre esses grupos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Pode mandar um e-mail institucional que eu respondo, pode deixar no Classroom, tá? Lembrando também que a aula do Centro de Mídias, a última aula, ela foi sobre o que a gente trabalhou anteriormente, que foi sobre a biologia das plantas briófitas e pteridófitas. Então, é legal porque uma aula vai completando a outra. Quem, às vezes, não consegue assistir às aulas de biologia do Centro de Mídias, que essas aulas sempre acontecem na segunda-feira, às 7h30, pode estar assistindo a reposição, lá no repositório, que é sempre no período da tarde, ou pode também estar assistindo pelo YouTube. Lembrando que é importante estar realizando as tarefas do Centro de Mídias, tá? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção e desejo a todos um ótimo final de semana.